quando nós estamos falando de inconstitucionalidade formal, a gente vai lembrar da forma pela qual essa lei está entrando no ordenamento jurídico. São os procedimentos legais que a Constituição estabelece para que aquela lei entre em vigor. Por exemplo, quem está dando início ao projeto de lei é a pessoa que pode fazer isso? Porque a Constituição Federal estabelece que tem algumas matérias, alguns assuntos, que só o presidente da República pode dar início a um projeto de lei. Não pode vir um deputado federal ou então um senador para iniciar esse projeto, se isso for violado, inconstitucionalidade formal. Outro exemplo, o projeto de lei ele foi aprovado seguindo o quórum de votação necessário estabelecido pelo processo legislativo da Constituição Federal, ou seja, teve aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal com o quórum correto de votação, dependendo do tipo de lei, se é lei ordinária ou lei complementar, por exemplo, ou se é uma emenda constitucional, se houve essa violação, nós também teremos um vício formal de constitucionalidade. Então, vício formal, inconstitucionalidade formal, sempre você tem que analisar se o procedimento para que essa lei entre no ordenamento jurídico obedeceu às regras constitucionais ou não, ok? Forma, formal, procedimento. Quando a gente está falando de inconstitucionalidade material, lembre-se que matéria é a mesma coisa que assunto. Então, o assunto que aquela lei está tratando está de acordo com a Constituição Federal ou não? Vou te dar um exemplo. Se o Congresso Nacional resolve aprovar uma lei falando que haverá pena de morte, por exemplo, altera lá o Código Penal e coloca como pena do crime de homicídio pena de morte, por exemplo. Claramente nós temos uma inconstitucionalidade material, porque violou direito individual lá do artigo 5º, direito à vida. Então, esse assunto é um assunto que não pode ser tratado pelo Congresso Nacional na aprovação de uma lei. Perfeito? Maravilha. Então, feitas essas considerações sobre a diferença entre o vício formal e o vício material, a gente passa a analisar essa questão específica. Lei Ordinária Federal dispôs sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos da União, cujo projeto de lei tenha sido apresentado por senador e que tenha sido promulgada pelo Congresso Nacional. Então vamos lá. Existe algum assunto, alguma matéria na Constituição Federal que diz que os servidores públicos da União não podem ter aumento? Não tem. Não tem nada na Constituição que impede os servidores públicos da União de ter um aumento salarial. Então aqui, se tiver uma inconstitucionalidade, ela vai ter que ser formal. O enunciado está falando sobre quórum de votação, se passou nas duas casas do Congresso, se teve sanção do presidente, alguma coisa assim. Não falou nada disso. Então, se tiver algum vício formal de inconstitucionalidade aqui, não é relacionado ao quórum de votação, né? A quantidade de votos, a obrigatoriedade da sanção pelo presidente da República. A única questão o único detalhe que a questão está trazendo para a gente é isso aqui, ó. Projeto tenha sido apresentado por senador. Então a gente precisa saber, em primeiro lugar, um senador pode propor um projeto de lei ordinária? Pode. Às vezes a gente pensa que é só deputado federal, porque, em regra, a Câmara dos Deputados é ela que dá início ao projeto de lei e o Senado Federal atua como casa revisora, né? Está revisando aquilo ali. Mas, excepcionalmente, os senadores podem também propor projeto de lei. Então, nesse caso, foi um senador. O que a gente precisa saber é, para poder tratar sobre servidores públicos da União, o projeto de lei ordinária, ele pode ser apresentado por um deputado ou por um senador, ou somente pelo presidente da República. Está lá no artigo 61, somente o presidente da República pode apresentar um projeto que trate sobre esse assunto. Então nós temos um vício de iniciativa. Quem deu início ao projeto não poderia tê-lo feito.
Tinha que ter sido presidente, mas foi um senador. Então aqui está o vício de inconstitucionalidade formal dessa questão.